Olá, sejam bem-vindos. Vamos iniciar uma série de vídeos falando da influência dos elementos químicos nas propriedades dos aços. Vamos começar pelos elementos químicos carbono, manganês, enxofre e fósforo, que são os principais elementos químicos constituintes dos aços carbono. Vamos lá? Carbono. O carbono, do latim carbo, igual a carvão, símbolo químico C, é um dos principais elementos químicos na fabricação dos aços em geral. Podemos chamá-lo de rei dos elementos químicos, porque o carbono é o único entre os elementos que tem a capacidade de formar cadeias fortemente ligadas, seladas por átomos de hidrogênio. Esses hidrocarbonetos, extraídos naturalmente como combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, são usados principalmente como combustíveis. Uma fração pequena, mas importante, é usada como matéria-prima para as indústrias petroquímicas, produzindo polímeros, fibras, tintas, solventes e plásticos. Na indústria siderúrgica, o coque, carvão mineral, e o carvão vegetal são utilizados como combustíveis e agentes redutores nos altos fornos, e são deles que provém o carbono adicionado ao minério de ferro. O carbono, junto com o ferro, símbolo químico Fe, são os dois elementos químicos que fundidos formam o produto siderúrgico que chamamos de aço, na faixa de 0,008% até 2,11% de carbono, e que pode ter também outros elementos de liga adicionados ou residuais. O carbono reage com o ferro formando a cementita, fórmula química Fe3C. Enquanto o ferro puro é muito maleável, a cementita é extremamente dura. Portanto, pode-se dizer que a principal característica conferida ao aço pelo carbono é a dureza. Quanto maior o teor de carbono no aço, maior será a dureza do aço. O carbono aumenta também o limite de resistência à tração, o escoamento e a temperabilidade. Mas, por outro lado, diminui o alongamento, a ductibilidade, a tenacidade e a soldabilidade. Manganês. O manganês, do francês manganese, símbolo químico Mn, é um elemento desoxidante e dessulfurizante na fabricação dos aços. Essencialmente, a operação de desoxidação tem por objetivo eliminar todo ou parte do oxigênio, dependendo da estrutura que se deseja obter para o aço. A remoção do oxigênio do aço líquido é conseguida pela adição de um elemento que forma um óxido de maior estabilidade e melhor solubilidade do que aquele que retém o oxigênio, dissolvido no banho de aço líquido, sob as condições reinantes de temperatura, pressão e composição. Os agentes desoxidantes são alumínio, ferros ligas de silício e de manganês. O manganês, como dessulfurizante, combina primeiro com enxofre para formar o sulfeto de manganês, MnS, ponto de fusão em torno de 1600 graus Celsius, e o excedente liga-se em parte com o carbono, formando o carboneto de manganês, Mn3C, composto análogo à cementita, Fe3C. Previne a formação do sulfeto de ferro, FeS, que tem baixo ponto de fusão em torno de 1000 graus Celsius e que pode provocar fragilidade a quente nas operações de conformação. Além disso, o manganês aumenta a temperabilidade dos aços, a soldabilidade em teores até 0,90%, a resistência à abrasão ou alongamento e a elasticidade. Os aços de alto teor de manganês atingem níveis de dureza e resistência mecânica mais elevados do que os aços carbono comuns, baixo manganês, pois além do endurecimento por solução sólida, o alto teor de manganês proporciona maior temperabilidade. Um dos precursores dos aços com alto teor de manganês foi o metalurgista inglês Sir Robert Albert Hadfield, em 1882, cujo nome identifica o tipo por ele desenvolvido, com 1,2% de carbono e 12% de manganês.
Esse aço é ainda hoje o principal do grupo de aços resistentes ao desgaste de natureza austenítica. Enxofre. O enxofre, do latim sulfuro, é um elemento químico de símbolo S. A temperatura ambiente, o enxofre encontra-se no estado sólido, principalmente em regiões vulcânicas. Ele está presente no aço regularmente como uma impureza, proveniente do ferro gusa ou da sucata utilizada na fabricação do aço. Combina com ferro, formando o sulfeto de ferro, FeS, que se localiza no contorno dos grãos. Devido ao baixo ponto de fusão do sulfeto de ferro, em torno de 1000 graus Celsius, este irá fundir-se nas temperaturas correspondentes às operações de laminação e forjamento, diminuindo a tenacidade do aço, chegando às vezes a causar sua desintegração pela formação de fissuras durante a ação dos cilindros laminadores ou do martelo de forja. Nos aços carbono e ligados, o teor de enxofre é limitado a 0,04% máximo. Porém, pode ser adicionado intencionalmente em teores maiores para se obter características específicas, como melhora da usinabilidade nos chamados aços ressulfurados, onde combina com o manganês, formando sulfeto de manganês, MnS. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo somente desses aços, o que é aços de corte livre, ressulfurados. Fósforo é um elemento químico de símbolo P devido à palavra grega fósforos, que significa portador de luz. Ele brilha no escuro. É uma impureza indesejável, nociva à qualidade do aço, porque acentua a tendência à segregação e a fragilidade a frio. É encontrado em todos os aços como consequência da contaminação da matéria-prima. O fósforo é um elemento cuja quantidade presente no aço deve ser controlada, principalmente nos aços duros, com alto teor de carbono. Quando ultrapassa certos limites, ele faz o aço ficar mais duro ainda, e por isso mais frágil a frio. Isso quer dizer que a peça de aço com valores indesejáveis de fósforo pode quebrar facilmente quando usada em temperatura ambiente. Nos aços carbono e ligados, o teor de fósforo é limitado a 0,03 máximo. Assim como o enxofre, pode ser adicionado em maiores teores nos aços para melhorar a quebra do cavaco do aço na usinagem, sendo essa família de aços chamada de aços refosforados e ressulfurados. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me ajude a divulgar estes conhecimentos de uma maneira simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.